Nós precisamos entender que existe uma diferença: subsídio e linha de crédito. Eu vou passar aqui para ti uma ideia muito rápida sobre o que seria o subsídio. Nós vamos pega o quadro. Nós temos o agronegócio de uma maneira geral, que tem um custo de produção muito alto para definir um produto, e esse produto tem, na sua prática de preço, uma representatividade muito alta do custo. Lembrando que nós estamos falando de commodity, onde o preço das commodities são definidos pelo mercado, já a representatividade do custo ela varia muito. Depois, nós podemos considerar o milho, a soja, o trigo, o feijão e a proteína ou qualquer um outro tipo de alimento produzido pelo agro. Se nós considerarmos, essa questão das commodities e o consumo do mercado a nível mundial, onde nós vamos nos preocupar com preço, produto, padrão e volume, o governo, se fosse subsidiar essa produção, levando em consideração todas as características e diversificações do mercado interno e externo e a sua representatividade, principalmente com relação ao preço praticado versus o custo, a representatividade do custo, aí nós precisaríamos entender que subsídio é uma coisa, linha de crédito é outra. Porque quando eu falo em subsídio, eu estou pensando em incentivo, desenvolvimento, crescimento, competitividade, tornar um produtor rural cada vez mais capitalizado. E aí nós pensaríamos da seguinte forma: governo municipal, estadual e federal, quando nós pensamos em subsídio, considerando as despesas, os valores, os montantes totais para a safra, e aí eu vou falar um pouquinho sobre o plano safra sobre isso, nós teríamos o montante total representado por 100%, e aí, se nós falássemos em subsídio, ou o governo ou os governos subsidiariam o total dessa produção, ou entrariam num subsídio sobre os juros cobrados de 30%, 40% ou 50%. Aí nós podemos falar de subsídio. E aí eu falo do plano safra, 475 bilhões de reais. Mas a prática dos juros, a partir do que o governo está projetando de 22%, 23%, é muito pouco. Levando em consideração a alta representatividade do custo e a queda nos preços das commodities, as variáveis, isso é muito pouco. O governo federal deveria estar pensando em subsídio, sim, mas numa prática superior a 35% devido às variáveis e também às quebras de safra por causa do clima. O produtor rural ficaria com o restante. Aí nós poderíamos falar de algo em prol do agronegócio, onde o governo teria uma participação muito maior. No caso do plano safra, é o que eu coloco sempre ali como está no quadro: dependência ou oportunidade. O plano safra é 100% dependência. Sem ele nós não produzimos. Deveria ser ao contrário, deveria ser uma oportunidade para melhorar os resultados de negócio. Por quê? Porque nós temos custo com uma alta representatividade, commodities que não somos nós que definimos os preços, e aí nós entramos numa variável de mercado a partir da nossa baixa competitividade, onde o mercado externo, a partir de uma grande produção mundial, mesmo que em pequenos volumes, mas numa grande quantidade de países que hoje produzem alimentos, nós temos as características de preço, produto, padrão e volume, como eu falo. Isso, nós perdemos competitividade no mercado externo, a alta representatividade dos custos de produção nos preços inviabilizam a produção até no mercado interno. Então nós perdemos a expectativa, e é por isso que as linhas de crédito e o próprio plano safra não estão surtindo muito efeito, devido ao alto endividamento do produtor rural e a inviabilidade da produção no campo. É óbvio que alguns pontos estão dando resultado, mas quando nós consideramos o que deveria ser feito, subsídios que não são linha de crédito nas condições atuais leva o produtor rural cada vez mais para o endividamento e não para os bons resultados, para a independência, para a capitalização e competitividade. Nas condições atuais, está cada vez mais endividando o produtor e fazendo com que os bancos tomem posses de terra. Então, trabalhar a viabilidade com subsídios ao produtor rural, resolvendo o problema do endividamento, seja num perdão de 100%, ou a partir de um projeto de securitização bem feito também, aí nós teríamos viabilidade econômica, financeira, operacional e comercial, que iriam estabilizar o agronegócio e a partir daí os bons resultados. Uma produção de qualidade no volume necessário para o mercado interno, com resultado para quem produz, e uma expansão de mercado externo, com certeza iria oferecer ao consumidor brasileiro produto de qualidade com preços mais acessíveis e obviamente que nós iríamos expandir o comércio dos alimentos brasileiros no mercado internacional.